Gálatas, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito. É tanto que vocês me veem sempre trazendo esse tema aqui, que é sobre unicidade. A gente vai falar hoje sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é um tema que eu gosto de ouvir, é um tema que eu gosto de falar. Quanto mais eu ouço, mais eu me alegro. Quando eu ouço alguém falando sobre alguma coisa referente a Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro, soberano, nosso único dominador e Senhor, eu me alegro muito. E nós vamos começar aqui em Gálatas, no capítulo 1, porque, como eu disse, a gente vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente pode fazer 3 perguntas: quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Deus Pai é bíblico, a gente encontra esse título na Bíblia. É bíblico nós falarmos Deus Pai, é bíblico nós falarmos Deus Filho, é bíblico nós falarmos Deus Espírito Santo. Então são perguntas que nós devemos fazer, e às vezes nós ouvimos as pessoas declararem tais palavras e a gente nem se preocupa, às vezes só repete. Mas Deus Pai a gente encontra na Bíblia. Deus Pai é bíblico. E a gente vai aqui em Gálatas, no capítulo 1, o versículo 1 também. Gálatas 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Ele estava escrevendo às igrejas da Galácia. Graça e paz, versículo 3, da parte, de novo ele diz, de Deus Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, de novo ele diz, nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Então a gente percebe que esse termo Deus Pai é bíblico. É bíblico porque está na Bíblia. Então não há problema algum nós declararmos, chamarmos Deus Pai, Deus o Pai, Deus o nosso Pai. Não há problema algum, porque a gente vê que o apóstolo Paulo ele faz menção a isso nesse pequeno trecho. Ele faz menções a isso 3 vezes. Ele fala no versículo 2, no versículo 1, no versículo 2, e fala também no versículo 4. 3 vezes ele faz menção a Deus o Pai, ou Deus o nosso Pai. Então, verdadeiramente, Deus é o nosso Pai. Agora, se todos nós somos filhos de Deus, é uma outra coisa, não é? Mas a Bíblia, Paulo aqui no caso, ele chama Deus, Deus o Pai, e diz Deus, nosso Pai. Em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 2, a gente vai ver que Deus é o Pai, não somente por Deus ser o Pai do Filho, mas a gente vai ver que Ele é o Pai de toda a criação. Malaquias capítulo 2, o versículo 10, diz assim, Malaquias 2, versículo 10, não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais?
Então Malaquias aqui faz uma declaração que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, fomos criados por esse mesmo Deus, um só Deus. Então, tem um Deus, esse Deus é o Pai de todos e somente um Pai. Só tem um Deus, só tem um Pai, e esse Deus é o Pai de todos, é o Pai de toda a criação. Em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículo 9. Hebreus 12, versículo 9 diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então aqui o escritor dos Hebreus fala de Deus como o Pai dos Espíritos, ou seja, de toda a criação, de toda a carne. Ele, o Criador de todos, o Pai de todos. Em Efésios, no capítulo 4, Efésios, capítulo 4, o versículo 5, vai dizer que só existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e esse Deus, ele é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então veja que a Bíblia declara, não só aqui, mas em vários lugares, da existência de um único Deus, e que esse Deus, ele é Pai. Então a expressão Deus Pai, amém, ela é bíblica. Eu posso mencionar, eu posso declarar, eu posso falar isso em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora, porque é bíblico. Há uma base bíblica para dizer ou chamarmos Deus de Pai ou Deus Pai. Isso é bíblico. E só existe um Deus, e esse Deus é o Pai. Então não existe outro Deus além do Pai. A Bíblia me diz que só tem um Deus e Pai de todos. Não tem outro Deus que não seja o Pai. Isso é bíblico. É um só Deus e Pai de todos. Em 1 Coríntios, volte um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios 8, versículo 6, nada do que eu estou falando aqui é novo, para a maioria de vocês, não para todos nós, né? São textos conhecidos. Como eu disse a você, eu ouço isso aqui várias vezes, e quanto mais eu ouço, mais eu me alegro. 1 Coríntios 8,6 diz assim: todavia, para nós, há um só Deus. Quem é esse Deus? O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, o apóstolo Paulo, tanto lá na carta aos Efésios, quanto aqui na carta aos Coríntios, ele declara da existência de um único Deus, e esse Deus é o Pai. Para nós, todavia, há um só Deus, o Pai. Então não há um outro Deus, estou repetindo, não há um outro Deus que não seja o Pai. Só tem um Deus, o Pai. No céu, embaixo do céu, embaixo da água, no universo, não existe outro Deus que não seja o Pai. Isso é uma declaração do apóstolo Paulo, um judeu, coluna da igreja, que faz essa declaração escrevendo a uma igreja, dizendo que para nós há um só Deus, o Pai, e pronto. O que tiver, irmãos, fora disso, é antibíblico. Qualquer coisa que vier, o contrário disso, não vem de Deus.
Porque o que vem de Deus está aqui. E o que está aqui é a declaração da existência de um único Deus, o Pai. Então a expressão Deus Filho, ela não pode ser declarado isso. Isso é antibíblico. Não existe Deus Filho. Deus não pode ser filho. Vou repetir, Deus não pode ser filho. Para ser filho tem que ser gerado. Deus não pode ser gerado. Deus não pode ser criado. Deus é o Criador. Então, Deus Filho não existe. Esse termo é antibíblico. E é um termo usado por aqueles que professam a doutrina da Trindade. É um termo antibíblico. Não é bíblico eu chamar Deus Filho, porque a Bíblia me garante que só tem um Deus, o Pai. Agora, se Deus é Pai e nós somos filhos, não é? E nós nos tornamos filhos de Deus em razão do novo nascimento, em razão do papel redentor do Filho de Deus, não do Deus Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem na terra, me dá a condição de receber o poder de ser chamado Filho de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 8, você está em Coríntios, volte um pouquinho. Romanos 8, lá em João 1 diz que os que receberam esse poder de serem feitos filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. Aqui em Romanos, no capítulo 8, o versículo 14, Romanos 8, 14, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, irmãos, quem são os filhos de Deus? São todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. São todos aqueles que creem em seu nome. São todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós somos guiados por este Espírito, o Espírito de Deus, nós somos considerados por Deus seus filhos. Ao contrário disso, não seremos, ou ninguém será filho de Deus, se não tiver a sua vida guiada pelo o Espírito de Deus. Em 2 Coríntios, agora você vai mais à frente um pouquinho, 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 17, o apóstolo Paulo está falando aí de um jugo desigual, de santidade. E ele, no versículo 17, ele diz assim, pelo qual, ou pelo que, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, quando é que Deus será para nós pai, e nós seremos para Ele filhos? Quando nós nos abstermos do mundo. Quando nós formos guiados pelo Espírito Santo. Ao contrário disso, a nova criatura ainda não surgiu.
E Deus, Ele é Pai daqueles que se tornam nova criatura, como eu disse, através do trabalhar da redenção de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Então, se nós não nos submetermos a isso, nós não seremos filhos de Deus. Existe algumas características para aqueles que são filhos de Deus. Assim como tem características para os nordestinos. Qualquer um de nós que chegarmos em um outro estado do Sudeste ou do Sul, eles vão perceber que nós somos nordestinos. Há características de um povo e há características dos filhos de Deus. E ele diz aqui, pelo que sair do meio deles, a parte, ele está falando de santificação. Se você ler o texto mais atrás, você vai ver Paulo falando de santificação. Aparte-se dessas coisas, saia do meio dessas coisas, diz o Senhor, não toque nada imundo, e aí eu vou receber vocês. Dessa forma eu serei pai de vocês, e vocês serão os meus filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha o que é que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 5, no grande sermão da montanha, Mateus capítulo 5, versículo 43. Ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, façam bem aos que vos odeiam e orem pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tem alguém maltratando você? Tem alguém perseguindo você? O que Jesus manda para mim e para você é: ore por essas pessoas. E o versículo 45, ele diz assim, para que sejam filhos do Pai que está nos céus, porque faz o que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se vocês amarem os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas Ele será o vosso Pai se nós estivermos dentro disso aqui. Se nós estivermos dentro disso aqui. Eles façam isso para que vocês sejam filhos do Pai que está no céu. Se vocês fizerem isso, vocês serão filhos do Pai. Fazer isso o quê? Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, os que falam mal, fale bem, façam bem aos que vos odeiam, e ore pelos aqueles que perseguem vocês. É uma missão difícil? É uma missão que sozinhos iremos conseguir? Não. Por isso que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Porque pelo Espírito de Deus, nós conseguiremos. Por nós mesmos, por esse homem aqui, não consegue. Eu só vou chegar a esse patamar se o Espírito de Deus estiver sobre mim, na minha vida. Se eu for guiado por Ele, eu chegarei a isso. E se eu chegar a isso, eu serei filho do Pai que está no céu. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu serei filho de Deus. Se eu me abster dessas coisas, dessas imundícias,
Ele será para mim pai e eu serei para ele filho. Então, irmãos, para a gente, eu sempre digo isso aqui, olha, nem todo mundo é filho de Deus, não é? Deus é pai, a Bíblia diz isso, mas todo mundo é filho? Nem todo mundo é filho. Para ser filho tem que estar dentro dessas condições, dessas características dos filhos de Deus. Então nós precisamos nos adequar ao que Deus estabelece, não Deus se adequar à nossa forma de viver. Nós, aqueles que se aproximam de Deus, é que precisam se adequar às suas orientações, à sua palavra, para nós nos tornarmos os seus filhos e Ele nos tornar Pai nosso e nós sermos assim herdeiros, né? Lá em Romanos 8 vai falar sobre isso, de nós sermos então herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então Deus é Pai, é o único Deus que é Pai de todos, não tem outro Deus a não ser o Pai. Eu disse que a gente ia falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de uma forma aqui bem resumida, porque num tempo de 1h30 a gente não consegue falar muito sobre isso, mas fica uma pergunta: qual é o nome do Pai? É uma pergunta simples que muitos cristãos, muitas pessoas que frequentam igrejas, muitos evangélicos, não sabem. Se você fizer essa pergunta a muitas pessoas, você vai perceber que é uma pergunta simples que a maioria das pessoas não sabem. Se Deus é Pai, qual é o nome do Pai? Se você perguntar isso, as pessoas vão dizer Deus. A maioria das pessoas, se você fizer essa pergunta, qual é o nome de Deus? Ou qual o nome do Pai, no caso aqui? As pessoas vão responder para você Deus. Jeová seria a segunda opção que as pessoas vão dizer. Porque quando você diz assim, qual o nome de Deus? Você fala, Deus, não, o nome. Aí a pessoa pensa um pouquinho de Jeová. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz. Já fiz essa pesquisa assim, com algumas pessoas. E a grande maioria vai dizer Deus. Outro grupo, grande também, vai responder Jeová, que é uma transliteração na nossa Bíblia de um nome hebraico para o nosso português, Jeová, né? No Antigo Testamento a gente vai ver muito esse nome Jeová. Mas hoje, qual é o nome de Deus? E aí a gente precisa saber e ver algumas coisas para a gente então dizer, não, o nome de Deus é esse. Qual o nome do Filho? O nome do Pai fica essa dúvida. É Deus, é Jeová, é Pai? Você lembra daquelas criancinhas que você diz assim, menino, menina, qual é o nome do seu pai? Aí a criancinha diz o quê? Pai, né? Menino, qual é o nome do seu pai? Pai, não, o nome do seu pai é pai. Isso é uma coisa de criança. Então se Deus é o nosso pai, tá, Deus é o nosso pai, qual o nome do pai? É pai, é Deus. Não, nós precisamos avançar, sair da meninice, da criancice, ir mais à frente, se aprofundar nas Escrituras, conhecer mais o nosso Deus. Nós temos um Deus que é Pai e tem um nome, e que nome é o Deus que nós servimos, as pessoas não sabem. O nome do Filho é claro, não é? O nome do Filho, se todo mundo perguntar qual o nome do Filho de Deus, todo mundo vai dizer. É tanto que aqui em Mateus, a gente está em Mateus capítulo 5, volta aí, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 20. Diz assim, e projetando ele isso, no caso José, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi,
Não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nele está gerado é do Espírito Santo. Ele foi gerado, filho. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela, no caso Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome do filho é claro, porque quando Maria concebe, quando Maria se encontra grávida do Espírito Santo, o anjo diz que eles colocariam esse nome. Em Lucas, também no capítulo 1 de Lucas, no versículo 30, a pergunta é: qual o nome do pai? A gente está vendo aqui o nome do filho para a gente chegar no nome do pai. Lucas capítulo 1, versículo 30. Disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então fica claro que o nome do filho, o nome daquele menino seria Jesus, não porque José escolheu, não porque Maria escolheu, mas foi o nome que Deus disse: coloque este nome, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então esse nome tinha um significado: Deus salvando os homens, né? Se a gente for para João, o Evangelho de João, então a gente já viu que o nome do filho é Jesus. Ele recebeu esse nome porque um anjo que foi enviado disse a Maria e disse para José que eles deveriam colocar o nome dele de Jesus. Não foi José, repito, que escolheu, não foi Maria que escolheu. Foi Deus que mandou o anjo dizer que ela ia conceber do Espírito Santo, ela ia engravidar do Espírito Santo e aquele menino ia receber este nome. Em João, no capítulo 17, esse Jesus, já com o seu ministério terreno, ali atuando, ensinando, já ali perto de encerrar o seu ministério terreno, o capítulo 17, o versículo 6, Jesus diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e o Senhor me deu e guardaram a sua palavra. Olha, Jesus está aqui dizendo, ele está como um homem orando, e ele como homem orando, ele está dizendo a Deus: eu manifestei o seu nome aos homens. A pergunta que eu fiz é: qual é o nome do Pai? Qual é o nome de Deus? Jesus está dizendo que manifestou este nome aos homens. Então esse nome foi manifestado. O nome de Deus foi manifestado. Jesus veio e manifestou esse nome, apresentou esse nome. O versículo 26, nessa mesma oração, ele diz assim: e eu lhes fiz conhecer o seu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então nessa oração, Jesus fala duas vezes: eu manifestei o seu nome, eu apresentei o seu nome aos homens. Mas, que nome é esse? Seria Jeová? Seria Deus? Seria um pássaro, como uma vez eu tive essa resposta quando eu fiz essa pergunta? Qual o nome de Deus? É um pássaro. Que nome Jesus manifestou? Isaías 52, Isaías 52, o versículo 6, Deus diz assim, por intermédio do profeta Isaías: portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa
naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então veja que o povo de Deus, na época de Isaías, não conhecia ainda o nome de Deus. Se naquela época alguém chegasse e perguntasse para qualquer um judeu qual o nome de Deus, eles iam ter ali algo para dizer. Moisés perguntou, o pai de Sansão perguntou, algumas pessoas perguntaram qual é o seu nome, para que você quer saber? Quando Moisés pergunta, diz ao povo que o eu sou te enviou. Então, e a gente vê aqui várias expressões, Senhor dos Exércitos. Deus diz assim que para Abraão, ele foi conhecido como o Senhor, mas como pelo seu nome, ele não foi perfeitamente revelado a Abraão. Então Abraão conheceu Deus de uma forma, conviveu de uma forma muito intensa com Deus, mas o seu nome não foi revelado a Abraão. E quando chega aqui em Isaías, Deus diz assim que o meu povo saberá, é futuro, ou seja, eles não sabiam. Saberá é futuro. Então até aqui esse nome de Deus ainda não tinha sido divulgado. Mas ele diz que um dia o meu povo saberá o meu nome. E ele diz assim, e eu mesmo vou dizer, eis-me aqui. Eu não vou mandar outro, eu mesmo, eu direi, eis-me aqui. O meu nome eu vou fazer vocês conhecerem. Um dia o meu povo saberá o meu nome. Aí Jesus vem e diz assim, eu manifestei o teu nome para eles. Eu fiz eles conhecer o teu nome. Que nome, irmãos? Qual foi o nome que Jesus fez com que os judeus conhecessem? Que nome é este? Qual o nome do Pai? O nome do Pai deve ser um nome mais que maravilhoso, vocês concordam? O nome de Deus deve ser um nome que esteja acima de todo nome, que nenhum nome seja superior ao nome de Deus, vocês concordam? E é isso mesmo. A Bíblia fala sobre isso, que esse nome de Deus é um nome que está acima de todo nome. Olha, veja comigo lá em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses, o capítulo 2, o versículo 8. Então, quando a gente diz assim, qual o nome de Deus? É Jeová. Não, mas Jeová lá no Antigo Testamento, eles já sabiam desse nome. E eles sabendo desse nome, Deus diz assim, um dia você saberá meu nome. Então, não era esse nome. Existe um nome. E Jesus chega e diz, eu manifestei esse nome. Eu fiz o povo conhecer este nome. Aí Paulo escreve aqui aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 8, e ele diz assim, e achado na forma de homem, no caso ele está falando de Jesus, diz que era Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas se fez semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que isso? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que Jesus recebe um nome que é sobre todo nome. Jesus diz, eu vim e manifestei o teu nome ao povo. Aqueles que o Senhor me deu, eu manifestei. Eu fiz conhecer o seu nome. E Jesus recebe um nome que é sobre todo nome, e sobre esse nome,
todo joelho lá no céu, na terra, debaixo da terra, vai ter que se curvar diante desse nome e declarar que ele é o Senhor. Será que a gente já tem alguma dica qual é o nome do Pai? Por enquanto ainda a gente está vendo aqui que é o nome do Filho. Quem recebeu esse nome foi o Filho. Foi o Filho que recebeu o nome que é sobre todo nome. E a Bíblia diz que não há salvação em outro nome. Olha só, irmãos. Pedro diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que não há salvação em outro nome, a não ser sobre esse nome de Jesus. Esse nome é muito forte. Esse nome é o nome que está acima de todo nome. E esse nome foi recebido por aquele menino que nasceu, não porque Maria escolheu, não porque José escolheu, mas porque Deus disse: bote este nome, porque ele salvará o seu povo. Aquele menino, todo o povo daquela época e de hoje, pertencia àquele menino. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ele recebe esse nome, que é sobre todo nome. Lá em Hebreus, no capítulo 1, avance um pouquinho aí. Hebreus capítulo 1, eu ia ler o versículo 4, mas vamos ler o versículo 1. A partir do versículo 1, Hebreus 1, versículo 1, diz assim, havendo Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, pela palavra, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então ele está falando aqui, o autor de Hebreus, está falando de Jesus Cristo, que recebeu um nome mais que excelente. E esse nome, ele herdou. Aquele menino herdou um nome mais que excelente. Qual foi o nome que aquele menino herdou? O anjo disse: bote Jesus. E ele herdou de quem? Do Pai. Ele herdou um nome mais que excelente. Eu tenho um filho que herdou o meu nome. Qual é o nome do meu filho? Ele herdou o meu nome. Qual é o nome dele? É o meu. Esse menino aqui, o Filho de Deus, herdou o nome mais excelente, o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome do Pai? O meu filho é Odilon e ele herdou o meu nome. Qual é o meu nome? Aqui no caso, o menino herdou o nome mais excelente. O nome do menino é Jesus. Qual é o nome do Pai que ele herdou? A resposta. Então o nome de Jesus não é Deus, não é pássaro, não é Jeová, não é Senhor dos Exércitos, apesar de muitos no passado declararem ele como Senhor dos Exércitos. Isso não está errado. Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Senhor forte, Deus de guerra, Deus de batalha. Mas esse Deus de guerra, o Senhor dos Exércitos, ele tem um nome. Se Davi conhecesse esse nome, quando ele foi contra o gigante, ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha dito assim: eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. Mas Davi não conhecia. Esse nome era oculto. E passa-se tempo, anos, e Deus diz assim: um dia você, o meu povo, saberá o meu nome.
E quando isso acontecer, eu mesmo direi, olha, eis-me aqui. E Jesus diz, eu revelei esse nome. Não era outro, era Ele, revelando o seu nome, revelando o seu caráter, revelando a sua pessoa, a sua santidade, a sua vontade. Esse é o nome do Pai. Agora, irmãos, quem é o Filho? A gente viu um pouco aqui sobre o Pai, vimos aqui o nome do Pai, e quem é o Filho? É o Filho do Pai. Mas a gente vai ver na Bíblia algumas coisas, lá em João, no capítulo 1, João capítulo 1, o versículo 14, João 1, 14, diz assim, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá em Mateus, naquele texto que nós lemos, o anjo disse, colocarás o nome dele de Jesus, a continuação, Mateus diz que aquilo era para se cumprir a profecia, e ele seria chamado de Emanuel, e Emanuel significa o quê? Deus conosco. Emanuel não significa Deus Filho conosco. Nós já vimos que Deus Filho não existe, é antibíblico. Emanuel significa Deus conosco. E nós vimos que Deus é quem? É o Pai. Então Emanuel significa o Pai conosco, o Criador conosco, o Todo-Poderoso conosco. E diz aqui em João no capítulo 1 que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Quem é o Verbo? No versículo 1 a gente vai ver o apóstolo João dizendo que no princípio era o Verbo. No versículo 14 ele diz que o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Não eram dois deuses. O Verbo não era um Deus, o Verbo era Deus. Eu não posso dizer que o Verbo era um Deus, por quê? Porque aí eu ia dizer que tinha outro Deus com Deus. E nós já vimos que só tem um Deus. Esse Deus é o Pai. Então, se o Verbo era Deus e Deus é o Pai, e o versículo 14 diz que o Verbo se fez carne, quem foi que se fez carne? O Pai. Se o Verbo é Deus, só tem um Deus, esse Deus é o Pai, e o Verbo se fez carne, e Deus é o Pai, quem se fez carne foi o Pai. E por que o Deus Filho não se fez carne? Porque não tem Deus Filho, não existe. Biblicamente só tem um Deus, o Pai. E se Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, e o Verbo é Deus, e Deus é o Pai, quem se fez carne foi o Pai, Emanuel, Deus conosco. Pergunta é, quem é o Filho? Quem é o Filho? Eu não posso dizer que ele é o Deus Filho. Deus Filho, eu falei no início, Deus não pode ser filho. Deus Filho não existe. Agora, Deus se fez carne, Deus se fez filho. Quando fala filho de homem, está falando da humanidade, da encarnação do Verbo, encarnação de Deus, encarnação do Pai. Porque o Verbo é Deus, Deus é o Pai, e o Verbo se fez carne, Deus se fez carne, o Pai se fez carne. Quem habitou entre nós foi Deus, que se fez carne. Ele, enquanto carne, foi chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. O anjo tinha falado isso lá para Maria, para José. Ele será chamado Filho do Deus Altíssimo. Aquele menino. Em Isaías, no capítulo 9, Isaías 9, a pergunta é, quem é o Filho? Sabemos que é Jesus. E já sabemos que ele recebeu um nome que ele herdou do Pai. Então o nome do Pai nós já sabemos. Agora a pergunta é, quem é o Filho? João disse que quem se fez carne
Foi o Verbo, foi Deus, foi o Pai. Isaías 9, o versículo 6, tem uma profecia falando desse menino que nasceria, e diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ou seja, o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O nome dele não era só, não é que ele, o nome dele, qual foi que o anjo disse? Vocês colocará o nome dele de Jesus. O nome era esse. Aqui, quando ele dizia o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, não era que lá Maria ia botar o nome dele Maravilhoso Conselheiro. Ele ia ser o Maravilhoso Conselheiro, ele ia ser o Deus Forte, ele ia ser, ou ele era, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Muitas pessoas acham que Jesus era só o Maravilhoso Conselheiro e o Príncipe da paz. O Deus Forte e o Pai da eternidade eles tiram. E eu não posso tirar porque a profecia é completa. Aquele menino era o Deus Forte, aquele menino era o Maravilhoso Conselheiro, aquele menino era o Príncipe da paz, aquele menino era o Pai da eternidade. Foi o Pai que se fez carne. Foi o Verbo que se fez carne. Foi Deus que se fez carne. Ele encarnou o Pai da eternidade. Toda a plenitude de Deus habitava corporalmente naquele menino, naquele jovem, naquele homem, Jesus, que recebeu o nome mais que excelente, que herdou o nome mais que excelente. Em João 10, Jesus faz uma declaração. João 10, versículo 30. Ele diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus faz uma declaração dizendo que ele e o Pai é um só. Não são dois. Eu e o Pai somos um. A pergunta é: quem é o Filho? Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um. A pergunta é: quem é o Filho? A profecia diz que aquele menino, o filho que nasceria, era o Deus Forte, o Pai da eternidade. A pergunta é: quem é o Filho? João diz que Deus, o Pai, se fez carne e habitou entre nós. Aí a gente vai para João 14 e a gente vê uma outra declaração de Jesus. João 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que basta. Que Jesus estava dizendo que eles conheciam o Pai, que eles já tinham visto o Pai. E a Bíblia também diz que Deus ninguém nunca viu. E Jesus estava dizendo: vocês têm visto. E Filipe então pergunta: mostra-nos o Pai, e basta. E a resposta de Jesus: estou há tanto tempo contigo ou convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? A pergunta de Filipe, o que Filipe queria ver era o Pai. Mostra o Pai. E a resposta de Jesus: eu estou aqui, Filipe. Você tem andado comigo, você tem aprendido comigo, você ainda não me conheceu. Você ainda não entendeu que quem vê a mim, vê o Pai? Jesus faz uma declaração que muitos do passado, muitos profetas queriam ver o que eles estavam vendo, queriam ouvir o que eles estavam ouvindo, e eles lá, os profetas do passado, não viram e não ouviram. E Jesus está dizendo para Filipe agora: eu estou com você há tanto tempo, você não me conheceu? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque a profecia dizia que ele era o Pai da eternidade. João disse que o Pai se fez carne. Ali era a encarnação do Verbo. Era o Verbo encarnado, era o Pai encarnado. O homem, Jesus, era a encarnação. Ali estava, habitava nele corporalmente toda a plenitude de Deus. O versículo 18, desse mesmo capítulo 14, Jesus diz assim,
não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem é que deixa órfão? É pai. E Jesus estava conversando com eles, e eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês, eu vou ficar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vou deixar vocês aí abandonados, não. Vou morrer, vou ressuscitar, mas o meu Espírito estará em vocês. Ele faz essa declaração um pouquinho antes aqui. Em vocês. Habita com vocês, mas estará em vocês. Não vou deixar vocês órfãos. Quem deixa órfão é pai. Apocalipse 21. Apocalipse 21. O versículo 6. Apocalipse 21, versículo 6 diz assim: disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A gente já viu Jesus fazendo essa declaração em Apocalipse, lá no capítulo 1. E aqui no final de Apocalipse ele faz de novo: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o quê? Meu filho. Jesus é o Pai da eternidade. Ele dizendo, quem vencer vai herdar essas coisas. E aí eu serei o seu Deus e você será o meu filho. E Deus é o Pai de todos. Ele está dizendo, eu serei o Pai de vocês, vocês serão meus filhos. Quando tudo terminar. Quem é Ele? E quem é o Espírito Santo, irmãos? Quem é o Espírito Santo? Há quem diga que o Espírito Santo é uma força. Há quem diga que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Mas a gente vê na Bíblia, lá em Levíticos capítulo 11, o terceiro livro da Bíblia, Levíticos 11, o versículo 44, diz o seguinte: porque eu sou o Senhor. Levítico 11, o terceiro livro da Bíblia, o versículo 44, diz, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então Deus está dizendo aqui para o povo dele, dizendo, eu sou santo. Vocês precisam se santificarem. Vocês precisam serem santos, porque o Deus de vocês é santo. O apóstolo Pedro também diz isso lá em 1 Pedro, no capítulo 1, citando isso aqui, dizendo, sede santos, porque o vosso Deus é santo. Então, irmãos, Deus, Ele é santo. E Deus, Ele é Espírito. Quando a gente vê aqui, voltando no Evangelho de João, por que Deus nunca foi visto? Porque Ele é Espírito. Espírito é invisível, Deus é invisível. Deus, Ele é santo e Deus, Ele é Espírito. João capítulo 4, o versículo 24, na conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, na beira do poço, inclusive foi um texto usado pelo pastor Macena num culto de domingo que ele falou sobre adoração, que entrou, foi disponibilizado agora na internet. Assistam de novo, que é muito interessante aquela mensagem do pastor Macena falando sobre adoração. Eu assisti hoje de novo e foi muito edificante para mim. Chegue lá em casa, assista de novo, foi um culto de domingo,
Ah, mas eu estava no culto. Assista de novo para você ver como é interessante a mensagem do pastor Marceno falando sobre a adoração. Está lá disponível no canal. João capítulo 4, versículo 24. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, uma coisa, Deus é Espírito. O apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios que o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, irmãos, Deus ele é santo e Deus ele é Espírito. Deus ele é Espírito e é santo. Por isso essa expressão é Espírito Santo. Não está se falando de um outro Deus, de uma outra pessoa, de uma força de Deus. Está se falando de Deus. Porque Ele é santo. Ele é Espírito. E é um Espírito santo. Santo, santo, santo. Então o Espírito Santo é o próprio Deus. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, que quantos espíritos há? Tem muitos espíritos, né? Se a gente for falar de espíritos. Mas nós estamos falando de Espírito Santo. O Espírito mais que excelente. O Espírito do Senhor, do Consolador, do Espírito do Eterno. Nós estamos falando de um só Espírito, que só tem um Deus. Esse Deus único, ele é Espírito, esse Espírito, ele é santo, e esse Espírito só tem um. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 11, quando Paulo está falando das manifestações do Espírito, ele diz assim no versículo 11: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É um só Espírito, só um. Naquele texto de Efésios, no capítulo 4, que nós lemos lá no início, Paulo vai falar isso. Efésios, é só você avançar aí um pouquinho, o capítulo 4, o versículo 4, e Paulo vai dizer: há um só corpo e um só Espírito. Não tem dois Espíritos. Então eu falei aqui de várias formas. Falei do Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Consolador, o Espírito do Eterno. Várias formas de eu chamar o Espírito Santo. Mas eu não estou falando de vários Espíritos. Por quê? Porque só tem um só Espírito. Estou falando de formas diferentes do mesmo ser, do mesmo Espírito. Você pode me chamar de várias coisas, mas eu só sou eu. Eu sou esposo de Gorete, sou pai de Odilon, pai de Luiz Felipe, pai de Kaline, sou pastor Odilon, eu sou agente de saúde, eu sou marido, eu sou filho, eu sou esposo, eu sou genro, eu sou sogro, mas só sou eu. E o Espírito Santo, eu posso chamar, eu sou avô também, né? O Espírito Santo, eu posso chamar várias formas aqui. Eu estou falando do mesmo Espírito, não estou falando de vários Espíritos. A gente vê isso aqui em Atos dos Apóstolos, irmãos. Volte um pouquinho aí. Atos dos Apóstolos, bem rapidinho, porque o tempo acabou. Atos dos Apóstolos. Acabou. Pensei que eu ia até terminar mais cedo, mas... Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Capítulo 5. O versículo 3. Não vou esperar você encontrar, já vou ler aqui para a gente adiantar. Atos dos Apóstolos 5, versículo 3 diz assim, naquela questão de Ananias, de Safira. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder?
porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. No primeiro momento ele diz, porque tu mentiu ao Espírito Santo. No segundo momento ele diz, você não mentiu a mim, você mentiu a Deus. Ou seja, Ananias não mentiu para Deus e para o Espírito Santo, porque ele está falando do mesmo ser. Deus é Espírito. Em um momento ele diz, tu mentiu ao Espírito Santo. No outro momento ele diz, tu mentiu a Deus. Quando ele foi falar com a Safira, a mulher de Ananias, no versículo 9, ele diz assim para Safira, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Então veja que no mesmo momento ele fala 3 formas diferentes de falar do mesmo Deus. Ele diz, tu mentiu ao Espírito Santo, você mentiu para Deus, vocês mentiram ao Espírito do Senhor, porque vocês fizeram isso e morreram os 2. Então só tem um Espírito. E a gente vai ver várias formas de falar desse Espírito nas Escrituras. Nós vimos aqui o nome do Filho, nós vimos aqui o nome do Pai e o nome do Espírito Santo. Se você fizer essa pergunta para as pessoas, eles vão responder, Espírito Santo. Ou então vão responder, pomba. Mas não é, irmão. Se Deus é Espírito, e esse Espírito é Santo, e o Espírito Santo é Deus, qual é o nome do Espírito Santo? É o mesmo nome de Deus. Se Deus é o Pai, o nome de Deus é o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? É o nome que o Filho herdou. Qual é o nome do Filho? Jesus. Então o nome do Pai é Jesus, o nome do Espírito Santo é Jesus, porque é um só ser, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, um único. E aí a gente vê que não há contradição no texto de Mateus 19, a gente não vai ler por causa do tempo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando os apóstolos foram batizar, eles batizaram invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos aqui, qual é o nome do Pai? Jesus. Qual é o nome do Filho? Jesus. Qual é o nome do Espírito Santo? Jesus, porque o Espírito Santo é Deus. E os apóstolos batizaram em nome, invocando o nome que está acima de todo nome, o nome mais excelente, o único nome pelo qual o homem possa se salvar. Era esse nome que os apóstolos invocavam quando as pessoas se arrependiam e desciam as águas para receberem o batismo, invocando o nome do seu Senhor. Que nome é esse? O Senhor Jesus. Então Mateus 28, 19, os apóstolos cumprem perfeitamente, entendendo quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Não tem trindade, não tem Deus trino, não tem Deus triuno, mas tem Deus único. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus nos abençoe, nos dê entendimento para podermos compreender as Escrituras e fazer conforme ela nos orienta.